Olá, pessoal! A nossa análise de hoje vai fundo num relato que faz a gente repensar tudo que a gente entende sobre justiça e perdão. Nós vamos juntos mergulhar na jornada impressionante de Antônio Olímpio para entender como, na visão espírita, até as dívidas que parecem impagáveis, sabe? Elas também encontram um jeito, um caminho para a redenção. Para a gente começar, fica essa pergunta no ar, que vai ser o nosso guia nessa história toda. Como é que se conserta algo que parece definitivo, que não tem mais volta? A história do Antônio Olímpio nos dá uma pista, uma perspectiva fascinante, que se baseia totalmente na lógica da lei de causa e efeito. Então, vamos lá. Vamos voltar para o começo de tudo. A semente de toda essa tragédia foi plantada ali, num único ato de ganância. Uma única escolha. Sabe aquela ideia de uma pedrinha que a gente joga num lago e cria um monte de ondas? Foi exatamente isso. As consequências se espalharam por uma vida inteira e até para depois dela. E quem são as pessoas no centro dessa história toda? Bom, eram 3 irmãos, o Antônio, que era o mais velho, e seus irmãos mais novos, o Clarindo e o Leonel. E o que estava em jogo? Uma herança, um patrimônio deixado pelo pai. Algo que deveria unir a família, né? Mas que a ambição sem limites do Antônio transformou no estopim de uma tragédia. A ganância do Antônio levou ele a arquitetar um plano terrível. Primeiro, a isca. Ele chamou os irmãos para uma pescaria. Depois, o crime. Ele drogou a bebida deles, forjou um acidente de barco e pronto, virou o único herdeiro. Com o dinheiro, ele até tentou construir uma vida nova. Casou com a Alzira, teve um filho, mas a paz, essa nunca chegou. E a consequência foi devastadora, porque a influência espiritual dos irmãos mortos atormentou tanto a Alzira que ela acabou morrendo de forma trágica no mesmo lago. O ponto aqui é muito sério. Aquela fortuna que o Antônio tanto quis veio com um preço altíssimo. Cada centavo daquela herança estava manchado de sangue, de dor. Ele até conseguiu a riqueza material, mas em troca, ele assinou uma dívida espiritual gigantesca. E essa é uma conta que o tempo, sozinho, não consegue apagar. E agora a história muda de cenário. Ela vai para além do túmulo, porque para a doutrina espírita, a morte do corpo não é o fim de nada, né? E para o Antônio, foi só o começo da verdadeira colheita. A colheita espiritual. Vamos ver o que estava esperando por ele do outro lado. Imagina a cena. No momento da morte dele, o Antônio não encontrou paz, nem descanso, nada disso. Do outro lado, esperando por ele, estavam os irmãos, ainda vibrando naquele sentimento de vingança. Pela lei de afinidade, de sintonia, ele foi atraído diretamente para eles, como um imã. E o reencontro? Nada pacífico. Foi brutal. O Clarindo e o Leonel, ainda movidos por aquele ódio, descarregaram toda a sua fúria no Antônio. E depois do ataque, ele foi simplesmente abandonado numa região de muito sofrimento que a gente conhece como umbral. E veja bem, não como um castigo divino, mas como um reflexo do estado da consciência dele, um lugar que era o eco exato das ações que ele mesmo praticou. Mas, e aqui vem uma virada importante na história, na lógica divina, nenhuma alma fica esquecida para sempre. Depois de um longo tempo nesse sofrimento, que serviu para ele começar a se arrepender, uma equipe de resgate espiritual da colônia A Mansão Paz o encontrou. E a mensagem deles foi clara, como a gente vê aqui: estamos aqui para ajudar. Era uma mensagem de misericórdia, não de condenação. Era o começo de uma nova fase. E é aqui que a gente chega na parte talvez mais fascinante de toda essa história: o plano para a redenção. É muito importante entender que não se trata de punição, de castigo eterno. Se trata de educação, de reajuste. Um plano, sabe, um projeto muito bem elaborado, foi criado para oferecer não só para o Antônio, mas para todo mundo que estava envolvido, uma chance de cura de verdade, de reconciliação. Antes de a gente ver os detalhes desse plano, vamos só parar um segundinho para entender o que é isso: o reajuste kármico. Não é vingança de Deus, não é punição. Pensa nele como um mecanismo de amor, de sabedoria que quer reeducar o espírito. A ideia é dar a chance de reparar os erros vivendo novas experiências, sempre com o foco no aprendizado e na cura. E uma solução para um caso tão grave assim não surge do nada, né? Num plano espiritual mais elevado, lá na colônia Nosso Lar, o mentor espiritual, o ministro Sanzio, desenhou um plano reencarnatório. O objetivo não era só ajudar o Antônio, era beneficiar todo mundo, transformando aquela energia pesada de ódio numa oportunidade real de amor. Agora, se preparem, porque a engenharia espiritual por trás disso é impressionante. Dá uma olhada nessa tabela. O Antônio, o assassino, iria nascer de novo como filho do Luiz, que tinha sido filho dele. Ele se casaria de novo com a Alzira e o mais impactante de tudo: juntos, eles teriam como filhos os espíritos do Clarindo e do Leonel,
os irmãos que ele matou. Isso é a justiça divina em ação, usando a família como a maior ferramenta de reconciliação que existe. Então, qual era o objetivo disso tudo? Era colocar agressor e vítimas nos papéis sagrados de pai e filhos. O Antônio ia ter a chance de dedicar a vida dele com todo o amor de pai para cuidar de quem ele mesmo tirou a vida e, ao mesmo tempo, os irmãos teriam a oportunidade de perdoar, de aprender a receber amor de quem um dia lhes deu a morte. O objetivo era pegar o círculo vicioso do ódio e simplesmente quebrar ele, transformando em um ciclo virtuoso de amor. E a gente termina essa análise com essa reflexão. Onde é que termina a justiça e onde começa o amor? O caso do Antônio Olímpio mostra pra gente que, na visão espírita, justiça e amor não são opostos, são dois lados da mesma moeda. A verdadeira justiça não quer punir, ela quer educar, quer curar. E ela nos lembra que a vida sempre, sempre vai buscar um jeito de transformar as nossas feridas mais profundas em aprendizado e, no fim de tudo, em reconciliação. O caso de Antônio Olímpio, que nos mostra na prática como a culpa e o remorso podem literalmente remodelar a nossa essência. Vamos entender como as ações de um homem o transformaram em algo quase irreconhecível. Imagina a cena. Num posto de socorro espiritual chamado Mansão da Paz, os cuidadores se deparam com isso aí. Um paciente tão, mas tão desfigurado que a aparência dele é descrita como repelente. É um choque para todo mundo que vê. Pois é, uma imagem assim levanta uma pergunta imediata, né? Que força é essa? O que pode ser tão poderoso a ponto de distorcer um espírito, de deformar ele de uma maneira tão monstruosa? Para a gente entender esse caso, primeiro a gente precisa conhecer o cenário. E olha, a Mansão da Paz não é um lugarzinho tranquilo, um spa espiritual. Pelo contrário, é uma verdadeira fortaleza que vive sob ataque constante. A fortaleza se defende o tempo todo de ataques que vêm de regiões mais sombrias, usando táticas pesadas como canhões eletrônicos e raios desintegrantes. O objetivo deles é um só: espalhar o medo e a loucura entre quem está ali sendo tratado. E é aqui que a gente pega a filosofia do lugar, nas palavras do líder deles, o instrutor Druso. Ele diz que a paz de verdade não é ficar parado sem fazer nada, mas sim o equilíbrio que se conquista com muito trabalho, com muita fé, mesmo no meio do caos. Bom, e é nesse ambiente de altíssima tensão que aquele paciente que ninguém consegue identificar é trazido por uma equipe de resgate. O estado dele é gravíssimo. Ele está praticamente irreconhecível, com o corpo espiritual todo inchado, o rosto deformado, num estado de coma profundo, só respirando e gemendo de vez em quando. E aí, o instrutor Druso, com toda a sua experiência, já dá o diagnóstico inicial. Ele explica que a chave para entender essa condição terrível não está em algum acidente físico, mas sim dentro da própria mente do paciente. E para entender isso, a gente precisa falar do corpo perispirítico. Pensa nele como uma roupa da alma, um invólucro super delicado que nos conecta ao corpo físico. O ponto principal é que ele é extremamente moldável pelos nossos pensamentos e emoções. A teoria do Druso é que, quando uma mente é, como ele diz, vulcanizada pelo sofrimento, ou seja, queimada por uma culpa extrema, ela perde o controle sobre a própria forma. É como se a bagunça interna fosse tão grande que o corpo perispiritual se deforma todinho, refletindo aquele caos. Então, o plano de resgate é traçado, eles vão fazer uma intervenção magnética muito cuidadosa para tentar quebrar essa paralisia, esse estado hipnótico em que ele se encontra. O objetivo final é acessar as memórias que estão trancadas lá no fundo da consciência dele. E quando o procedimento começa, finalmente, o silêncio é quebrado. A voz do paciente surge, revelando seu nome e o crime terrível que o assombra. Em desespero, ele grita por socorro, se acusa e se identifica. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. Ele acha que está falando com um juiz, pronto para confessar tudo. E então, a verdade vem à tona. O motivo de tudo aquilo foi pura ganância. Antônio confessa que assassinou os próprios irmãos, Clarindo e Leonel, só para não ter que dividir a fazenda da família e ficar com tudo para ele. Ele começa a narrar os detalhes frios do plano. Ele convidou os irmãos para um passeio de barco, deu a eles uma bebida com sonífero e, quando eles já estavam dopados, simplesmente virou o barco na parte mais funda do lago da propriedade. E aqui a gente vê o contraste brutal entre as duas realidades. Na Terra, ele viveu como um homem rico, respeitado, tido como honesto.
O dinheiro comprou o status social dele. Mas no mundo espiritual, a história foi outra. Os irmãos que ele matou apareceram na frente dele e o torturaram sem dó. O crime dele foi só o começo de uma cascata de tragédias. A esposa dele, Alzira, não aguentou o peso de tudo, enlouqueceu e acabou se afogando no mesmo lago. Depois, quando o próprio Antônio morreu, seus irmãos já o esperavam para se vingar, aprisionando-o num pesadelo onde ele era forçado a reviver o crime de novo e de novo. Depois de desabafar tudo, de colocar a consciência para fora, Antônio cai num estado de exaustão profunda. E agora, finalmente, a equipe da Mansão da Paz tem a informação que precisava para começar o trabalho de verdade. Com a confissão completa, o instrutor Druso confirma que eles agora têm um ponto de partida. Eles finalmente entendem a causa, a origem real daquela deformidade toda, e podem começar a longa e difícil tarefa de ajudá-lo. E aqui está a grande lição do caso. Aquela forma monstruosa não era um castigo de Deus, nem uma punição aleatória. Era simplesmente a manifestação física da sua própria consciência. Era uma alma deformada pelo peso insuportável dos seus próprios atos. O caso do Antônio Olímpio, no fim das contas, nos deixa com uma reflexão inevitável, né? Fica a pergunta de que forma as nossas próprias escolhas, as que todo mundo vê e principalmente aquelas que ninguém vê, como é que elas estão agora mesmo moldando a realidade que um dia todos nós vamos herdar.